Quais são as vozes que sabotam o seu paciente e como você deve conduzir isso na prática clínica? Então, se você é fonoaudiólogo, a gente precisa ir além da venda do aparelho auditivo, do treinamento auditivo e cognitivo, a gente precisa entender a fundo o nosso paciente, se de fato a gente quiser que ele se adapte a uma tecnologia auditiva, que pode ser um aparelho auditivo ou um implante coclear. De que forma a gente vai conduzir isso? Existem três vozes que sabotam a reabilitação auditiva. Um, a voz da desaprovação. Dois, a voz do desconforto. E o número três, a voz da insuficiência. Ninguém te ensinou na faculdade a lidar com essas vozes do seu paciente. A gente aprende a fazer a programação da tecnologia, fazer um bom mapeamento de fala. A gente aprende sobre treinamento auditivo e cognitivo, mas na prática clínica, eu vou contar para você que tem muito mais coisa sabotando o paciente. E se a gente não souber atuar nessas questões, a gente não ganha o paciente, a gente não consegue fazer com que ele faça a adesão que ele precisa à tecnologia auditiva. Então, se o paciente não entende o processo, ele interpreta todo e qualquer desconforto como fracasso. E a gente sabe que existem pacientes que se adaptam rapidamente à tecnologia auditiva, enquanto outros sentem dificuldade no processo de adaptação. E é justamente desses pacientes que a gente vai falar hoje. Aqueles que não basta vender o aparelho, não basta entregar a tecnologia, não basta ativar o implante coclear, a gente precisa ir mais a fundo se de fato a gente quiser a adesão desse paciente. A primeira voz é a voz da desaprovação. É aquele paciente que fala: Nossa, mas o que que vão pensar de mim? É aquele medo do julgamento. Então, ele tem uma resistência que é emocional, essa resistência não é auditiva. E disfarçando isso, vem algumas justificativas do tipo: Ah, depois eu vejo, eu nem preciso tanto, né? Então, isso tudo são justificativas para não aderir à tecnologia. Na verdade, esse paciente ele não usa, ele não treina e ele não se expõe. Sem exposição, esse cérebro não vai aprender, porque usar a tecnologia todos os dias, o dia inteiro, é se expor e é receber o sinal de qualidade o tempo todo. E se ele não estiver recebendo, não vai acontecer a adaptação. Essa voz da desaprovação, como nós, fonoaudiólogos, temos que lidar com ela, né? Não é para fazer de conta que ela não existe e nem para minimizar o que ele está sentindo. Então, ó, eu percebo que você tem a preocupação, né, de que o que as pessoas vão pensar, né, se encontrarem você usando a tecnologia auditiva. Você não invalida esse paciente, você não corrige esse paciente. Se por um acaso ele não estiver consciente disso, você vai tornar isso consciente. E aí você vai se posicionar. É compreensível você se sentir assim. Perceba que você valida, você não ignora aquele sentimento, você não fala que é bobagem, né? Mas para isso a gente precisa separar o que você sente do que você precisa fazer pelo seu cérebro. E isso é conhecimento, é uma entrega que você precisa levar para o seu paciente. Traga para o campo clínico da realidade. Você vai checar, verificar a audibilidade desse paciente, garantir uma boa programação e um mapeamento de fala adequado. E aí, com isso checado, verificado, se não for você que verifica, verifique junto ao centro auditivo que forneceu essa tecnologia ao paciente. Mas hoje eu percebo que você está ouvindo, seu cérebro tem condições de aprender. Esse é o primeiro passo. Você precisa estar com esse equipamento ajustado. E aí você constrói a consciência, que isso é personalizado, isso vai, né, de acordo com cada paciente. Onde você mais sente dificuldade hoje? O que você evita por não estar ouvindo bem? Como isso impacta no seu trabalho e na sua família? Percebe que o custo de não usar é muito maior do que o desconforto inicial de usar? Então você vai ampliando as percepções, você não afirma, você pergunta, você questiona e traz ele, quando você questiona, você faz ele pensar sobre isso. Mas atenção, tem um detalhe muito importante nisso. Quando o paciente não percebe a dificuldade real, às vezes, tudo isso que eu falei para você está num passo anterior, está naquele passo daquele paciente que ainda nem percebeu a dificuldade real que ele tem. E aí,
ele minimiza. Ele diz que é normal, porque todo mundo fala para dentro, todo mundo fala baixo, as pessoas que convivem com ele falam enrolado, então que é normal sentir isso. E quem sofre acaba sendo a família dele, né? Então ele acaba indo buscar tecnologia auditiva. Esse paciente não foi porque ele sente que tem dificuldade de ouvir, ele foi por uma pressão externa, por uma pressão da família, que já não aguenta mais perceber que ele não está ouvindo bem, mas ele, por ele, ele jamais iria. Então, esse paciente aí, é muito cuidado com esse paciente, porque ele não é protagonista, ele está na fase de negação e de baixa consciência, e nosso papel é trazer ele para o consciente. Então, como que a gente vai ampliar essa consciência do paciente? Não confrontando ele, porque a família está fazendo isso, a família está o tempo todo. Não, olha, você precisa usar, você não está ouvindo bem, então ele não precisa desse confronto por parte do fono, ele precisa de percepções que ampliam a consciência, né? Perguntas, a pergunta certa amplia a consciência. Então, você já respondeu algo diferente do que a pessoa perguntou? Já perdeu partes de uma conversa em grupo? No final do dia, por um acaso, você se sente cansado para ouvir? E nesse caso, eu vou mostrar para vocês um questionário que a gente pode fazer. Este questionário eu dividi ele em dois blocos, em duas partes. A parte que tem as perguntas para o paciente e a parte que a família vai responder. Então, quando você recebe o paciente, você pode entregar um questionário para a família e um questionário para o paciente, e depois fazer o cruzamento dessas informações, certo? Para verificar como é que são as percepções da família, o que que a família percebe, e depois você mostra, né, a diferença do que ele percebe e como a família percebe. Eu vou compartilhar com você agora o questionário para você dar uma olhada nas perguntas e entender do que eu estou falando. As perguntas que a gente pode fazer para o paciente e para o familiar. E eu coloquei aqui como opção de resposta, aí, mas cada um pode criar o seu próprio questionário com perguntas que acha importante, pode acrescentar, pode dar sugestões, ó, coisas que nunca acontecem, coisas que às vezes acontecem e coisas que sempre acontecem. Então, ó, você percebe que perde partes da conversa em grupo? Então, esse o paciente vai responder. Ao mesmo tempo, o familiar vai responder: Você acha que seu familiar perde partes de conversa em grupo? Você tem dificuldade para entender quando há barulho de TV ligada, restaurante, reunião? E aí, a mesma pergunta. Você acha que quando há muito barulho, TV ligada, restaurante, reunião, seu familiar perde informações? Você pede para que repitam o que foi dito? E aí você vai fazendo sempre essas perguntas para o paciente e a mesma pergunta para o familiar. Você já entendeu alguma palavra por outra? Você já achou que algo não foi dito e depois descobriu que foi? Da mesma forma, você tem a pergunta formulada aqui para o familiar. Você aumenta o volume da TV além do que as outras pessoas consideram confortável? E aí, da mesma maneira, você não escuta quando chamam você de outro cômodo? Aqui a mesma pergunta. E aí eu fiz todas as perguntas, né, direcionadas para o paciente e para o familiar, porque no final você vai comparar as respostas do paciente e as respostas do familiar, mostrando a ele que muitas dessas percepções que a família tem, ele ainda não tem. Muitas das coisas que ele se adaptou e acha que são normais, ele está perdendo. Então, isso é muito importante. E explique. A perda auditiva acontece de forma gradual, o cérebro vai se adaptando e você para de perceber o que está perdendo. Você não percebe o que não chega. Por isso, fazer o questionário, porque a família percebe o que não chega, enquanto você, por causa desse fenômeno de adaptação gradual, não está percebendo. E aí você mostra para ele o que está acontecendo. Não tenta convencer sem provas, entende? Tem paciente que não evita o aparelho auditivo porque ele não percebe que precisa, né? E quando o paciente começa a perceber, ele pode entrar naquela voz na voz da desaprovação, ou seja, primeiro ele não reconhece, depois ele reconhece, mas tem medo do julgamento. E a reabilitação auditiva, ela não começa com o aparelho auditivo, ela começa na percepção. E a percepção a gente não impõe para o paciente, a gente constrói com ele,
dessa maneira que eu estou mostrando para você. Agora, tem que conectar o paciente com o uso e adaptação. Depois que existe uma percepção mínima, entra a explicação da adaptação, entra a condução das vozes do medo, né? Entra um plano de uso. Antes disso, não adianta brigar com o paciente e achar que ele precisa entender o óbvio, porque ele não é do ramo, ele nunca passou por isso, ele tem as suas crenças, as suas convicções, a sua estrutura emocional. Existem pacientes que são emocionalmente inflexíveis, e a gente vê que eles não são inflexíveis diante de uma tecnologia, eles são inflexíveis com tudo na vida. Eles têm uma rigidez, por exemplo, ai, tem que dormir fora de casa, ele não gosta de dormir fora de casa, ele não gosta de viajar, ele gosta só de fazer as coisas do jeito que ele gosta de fazer. Esse é um paciente mais inflexível, geralmente o idoso ele é mais inflexível nesta forma. Então, todas essas características a gente tem que começar a prestar atenção nelas no nosso dia a dia. Tem a voz do desconforto, né? E aí é aquele paciente que diz assim, ó, depois eu começo a usar o direito, hoje não, essa semana ela foi muito corrida. Aqueles adultos mais jovens, essa voz ela é muito perigosa, essa voz ela é muito perigosa e ela parece não ser um problema. E o que realmente está por trás dessa voz? Não é a preguiça, não é a falta de disciplina, são crenças silenciosas do tipo: eu preciso estar pronto para começar. E se não for para fazer direito, eu nem vou fazer. Agora não é o melhor momento. Eu tenho coisas mais importantes a fazer. Esse paciente ele não está evitando o aparelho auditivo, ele está se protegendo do próprio desconforto, certo? E isso é uma característica emocional também do paciente. Pode ser que ele faça isso com outras questões, com certeza ele deve fazer isso em outras questões da vida dele. E essa voz, o que que ela sustenta na prática, né? Ah, só usa em algumas situações, tira o aparelho quando fica desconfortável, não segue orientações de treino, diz que não teve tempo. E o que que isso quer dizer, né? Eu não quero lidar com essa sensação agora. Existem poucos, né, talvez fonoaudiólogos que trabalhem de forma integrada com um psicólogo. Seria fantástico se pudéssemos trabalhar junto com essa integração de um psicoterapeuta nos auxiliando neste processo. Mas o primeiro passo é que a gente entenda o que está acontecendo dentro do nosso paciente para poder conduzir isso da melhor maneira possível. E o que que é o resultado clínico desse comportamento? Não é só a baixa adesão. O paciente ele até começa, mas ele não percebe, né? Ele não permanece com a tecnologia o tempo suficiente para que ele possa aprender. E aí ele conclui: ah, o aparelho não funciona para mim, quando na verdade o processo foi interrompido antes mesmo de gerar o resultado. E os fatores que potencializam essas vozes ainda por cima estão ligados às crenças dos pacientes. A comparação, por exemplo, o fulano se adaptou rápido, né? A crença, se não for rápido para mim, não é para mim. Né? Às vezes o paciente chega para você, ah, eu vim colocar o aparelho auditivo porque o meu amigo, meu colega, o meu vizinho chegou, colocou um aparelho auditivo e agora ele está super bem e eu também quero. E aí, se não for rápido, como o meu amigo, como o meu vizinho, como o meu colega, não vai ser bom. Não é bom para mim. Eu acho que não é para mim. O paciente vai acabar dizendo isso. Aqueles pacientes perfeccionistas, só vou usar quando estiver bom, quando eu estiver me sentindo bem, né? Aquele que acha que o desconforto, né? A crença dele é que o desconforto significa erro. Quando a rotina, a ocupação, não tive tempo, né? Então, no meu processo auditivo, isso não é prioridade. Condições ideais, quando eu estiver mais tranquilo, eu vou usar. E aí a crença, eu preciso do cenário perfeito para começar. O paciente ele não precisa de mais tempo, ele precisa de mais clareza sobre o processo. Se você não identifica essas crenças, se você não tenta ajustar a tecnologia em um problema que é comportamental, aí o paciente não evolui, né? E o problema parece ser o aparelho auditivo. Na reabilitação auditiva, o que gera resultado é o uso consciente, né? E o uso consistente, porque o cérebro não aprende quando está confortável, ele aprende quando ele é exposto de forma repetida e direcionada.
Temos também a voz da insuficiência. Isso não é para mim. Eu não vou conseguir me adaptar, né? Tá estranho demais. Essa é uma das vozes mais comuns e uma das vozes mais perigosas na reabilitação auditiva. A maioria dos profissionais interpreta isso como falta de paciência, falta de, né, como resistência, baixa motivação. Só que esse paciente, ele não está desistindo porque ele não quer, ele está desistindo porque ele acredita que ele não consegue. E essas vozes, elas não aparecem separadas, né? A voz da desaprovação, o que vão pensar de mim? Isso é um paciente tentando evitar. A voz da insuficiência, eu não vou conseguir, é a dúvida. E a voz do conforto, depois eu faço, é aquele paciente que adia. Uma faz o paciente parar, a outra impede o paciente de tentar e a terceira garante que nada mude. E o que está por trás dessa voz do seu paciente? É aquilo que ele pensa. Se fosse para dar certo, estaria fácil. Esse desconforto significa que tem algo errado. Eu não nasci para usar isso. O meu caso é mais difícil, né, do que o caso dos outros. Perceba, ele não está avaliando o processo, ele está julgando a própria capacidade. Isso não é sobre o processo e o fonoaudiólogo tem que ter consciência disso. E em que momento essa voz surge no seu paciente? Quase sempre nos primeiros dias de uso, quando os sons estão estranhos, amplificados demais, quando tem dificuldade de entender a fala em ambientes com muito ruído. Exatamente no momento em que o cérebro começou a ser estimulado e está começando a se acostumar com os sons. A grande virada que o paciente não sabe, mas que você precisa contar, é que o desconforto inicial não é fracasso, é sinal de que o cérebro está sendo exposto a algo que ele desaprendeu. E tudo que o cérebro reaprende começa assim de maneira estranha. Faça uma conexão com o comportamento. Se essa voz ela não é trabalhada, o paciente reduz o tempo de uso, evita os ambientes desafiadores e tira o aparelho quando fica incomodado. Ele interrompe exatamente o estímulo que faria o cérebro evoluir. E a consequência clínica real é que ele nem deu tempo para o cérebro aprender e transforma a fase inicial do processo em uma conclusão definitiva e sente dificuldade, chama isso de incapacidade. O papel do fonoaudiólogo aqui, né, é ser muito intencional, reinterpretar o desconforto, né, da seguinte forma: o que você está sentindo não é um erro, é parte da adaptação. Antecipar o processo antes mesmo de acontecer. Nos primeiros dias, é esperado que os sons pareçam diferentes. Isso não significa que não está funcionando. Isso reduz muito o abandono. Quebrar a crença de incapacidade. Não é que você não consegue, é que você ainda não treinou o suficiente. Trazer o cérebro para o centro. Aparelho entrega o som. Quem aprende a ouvir é o cérebro. Criar pequenas vitórias, situações controladas com metas simples, foco no progresso e não na perfeição. Eu gosto muito de fazer o treinamento auditivo e cognitivo pensando nisso, criando as pequenas vitórias, a situação está controlada, a gente está lá num jogo de plataforma, né, de uma plataforma, e a gente está trazendo para esse paciente, olha, você viu que você não percebia isso e agora você percebe? Com através do treinamento auditivo e cognitivo, que é muito importante, vem a confiança, tá? Porque ele vai experimentar, ele vai treinar e vai partir com as estratégias para a vida do dia, para o dia a dia, né? Para ter as experiências na prática. Então, a virada de chave acontece quando ele entende que o aparelho entrega o som, que o cérebro aprende a escutar, né? E que isso acontece com atenção, com treino e com constância. Treinamento auditivo e cognitivo tem que ter atenção, treino e constância. E isso vai fazer com que ele consiga perceber as pequenas evoluções. Então, passos, né? Passo a passo, entregar o som, eliminar a autossabotagem e direcionar a atenção. Diga para o seu paciente: agora você precisa prestar atenção aos sons. Entenda que com essa frase o cérebro recebe a informação de que ele sai do modo passivo
e parte para o modo ativo. Ensina ele perceber o som e ensina que perceber o som é consciência, e consciência é estar atento. Estou ouvindo o que eu estou ouvindo, de onde vem, para onde vem, como é esse som. Eu vou ativando isso no meu paciente. Começar pelo nível em que o paciente está, pelo ponto em que ele está, não do ponto difícil. A gente começa errando, começa se frustrando, a tendência é abandonar o treino. Olha, eu não consigo fazer, isso está difícil demais. O que significa isso? Que eu preciso voltar para o ponto onde ele está. Então, identifique o nível atual do seu paciente, trabalhe em uma zona em que é possível evoluir de forma progressiva, né? Será que esse paciente já detecta o som? Será que ele não detecta o som? E aí vai para a próxima etapa, né? Identificar as dificuldades, mapear habilidades auditivas, né? Onde ele tem mais dificuldade. O que é mais desafiador para esse paciente, né? Entender a fala, entender diferentes sons, ouvir no ruído, isso é uma parte muito importante do processo. Dois, avaliar e treinar habilidades do processamento auditivo central e habilidades cognitivas, com exercícios focados, com o uso da tecnologia de uma plataforma de treinamento auditivo e cognitivo, com a repetição, mas uma repetição que tenha direção, diga o que ele precisa treinar, quanto ele precisa treinar e como usar estratégias daquilo que ele treinou no consultório, né? Ele treinou habilidade de resolução temporal, por exemplo. No que isso impacta no dia a dia? Por que que ele tem que ficar contando sons, intervalos de sons, né? Por exemplo, na ordenação temporal, qual é a importância de ouvir um som longo e um som curto repetidas vezes, um som fino e um som grosso, um som forte e um som fraco? Mostra ao seu paciente no que isso impacta na prática, no dia a dia. Leva o treino para o dia a dia, conversas reais, situações do cotidiano, aplicar o que foi treinado. Então, o treino ele não pode ficar sempre só dentro da clínica, ele tem que partir para que o paciente consiga perceber o seu progresso. E se esse conteúdo fez sentido para você, curte, compartilha com quem precisa saber disso. Às vezes, muitas vezes, um paciente precisa saber dessa informação. O fonoaudiólogo, para conduzir melhor o seu processo, precisa mostrar isso de forma clara para o seu paciente. Um beijo carinhoso e até o nosso próximo encontro.